Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo do capítulo 32 ao capítulo 34. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Moisés estava em cima do Monte Sinai. Falamos disso 2 dias seguidos, com os detalhes daquilo que Deus compartilhou com Moisés lá no cume do monte. E vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhe disse: Tirai os brincos das vossas orelhas, das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro da orelha e os levou a Arão. E ele recebeu das suas mãos, deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. É isso mesmo que você ouviu. E aí, sabe o que ele diz? Então eles exclamaram: Ó Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou ainda um altar diante do bezerro e proclamou: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocausto, trouxeram oferta pacífica, e o povo sentou-se para comer, beber, e depois levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou dos caminhos que eu lhe ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição, e adoraram-no. Ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Aí está, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés: Tenho observado este povo e vi que é um povo muito obstinado. Em outras versões fala: E percebi que este povo é um povo de dura cerviz. Agora deixa-me, para que a minha ira não se acenda contra eles, e eu destrua, e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus: Ó Senhor, porque tu te acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com mão forte e porque permitis que os egípcios diga: foi para o mal que os tirou dali, para matá-los nos montes e destruí-los na face da terra? Volta-te da tua ira ardente e arrepende-te deste castigo contra o teu povo. Lembra-te de Arão, de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, né, em outras versões, os teus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhe darei toda a terra que tens falado. E eles tomarão posse dela para sempre. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria sobre o povo. Então Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas dos 2 lados, na frente e no verso. Elas eram a obra de Deus e o seu escrito havia sido esculpido na tábua pelo próprio Deus. Olha que obra preciosa Moisés estava trazendo. Pois bem, quando Josué ouviu o barulho do grito, disse a Moisés: há grito de guerra no acampamento. E Moisés respondeu:
O que eu estou ouvindo não é grito dos vitoriosos, nem dos vencidos, mas é o som de pessoas cantando. Quando chegou ao acampamento, viu o bezerro e as danças e encheu-se de fúria. E jogou as tábuas, despedaçando-as na base do monte. Em seguida, pegou o bezerro que havia feito e queimou, triturou até virar pó e espalhou sobre as águas e deu a água para que os israelitas bebessem dela. E Moisés perguntou a Arão: que te fez esse povo para que trouxesse sobre ele tamanho pecado? E Arão respondeu: não se acenda a ira do meu senhor. Tu conhece o povo, como se inclina para o mal. Eles disseram: faça-nos um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhe disse: quem tem ouro, tira-o. E quando eles trouxeram a mim, coloquei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Dá para entender isso, gente? Pois bem, vendo Moisés que o povo estava descontrolado, pois Arão o havia deixado assim, expondo a zombaria dos seus inimigos. Ficou em pé na entrada do acampamento e disse: quem está do lado do Senhor, vem até mim. Então todos os levitas se reuniram a ele. Então ele lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe cada uma sua espada preparada e passai por todo o acampamento de porta em porta. E mate cada um seu irmão, seu amigo, seu vizinho. E os levitas fizeram conforme a palavra de Moisés. E naquele dia morreram cerca de 3.000 homens do povo. Porque Moisés tinha dito: consagrai-vos hoje ao Senhor. Cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje o Senhor vos conceda a bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: cometeste um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer expiação pelo povo e pelo seu pecado. Assim Moisés voltou e disse: esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora perdoa-lhe pecado, ou caso contrário, risca o meu nome do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Agora vai e conduz o povo para o lugar sobre o qual falei. O meu anjo irá na tua frente, mas no dia da minha visitação eu os castigarei por seu pecado. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizera com o bezerro que Arão havia fabricado. O Senhor disse a Moisés, capítulo 33, sai deste lugar, tu, teu povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu darei a tua descendência. Enviarei um anjo na tua frente e expulsarei os cananeus, amorreus, heteus, perizeus, heveus, jebuseus. Vai para uma terra que te dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu não destrua-o no caminho, porque és um povo muito obstinado, ou seja, um povo de dura cerviz. E quando o povo ouviu esta má notícia, começaram a chorar. E nenhum deles usou adornos, pois o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos israelitas, eis que é um povo obstinado, e se eu subisse no meio de ti, um só momento, o te destruiria. Portanto, tira agora os teus adornos, para que eu decida o que farei de ti. Então os israelitas tiraram os adornos desde o monte Horebe em diante. E Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou-a de tenda da revelação. Todo que buscava o Senhor ia à tenda da revelação, fora do acampamento. E quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava.
Cada um ficava em pé na entrada da sua tenda e contemplava Moisés pelas costas até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna da nuvem descia e ficava na porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava na entrada da tenda, e todo o povo levantando-se adorava, cada um na entrada da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Em seguida, Moisés voltava para o povo, para o acampamento, para o seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, que não se distanciava da tenda. Que lindo isso, não é? Pois bem, é este versículo que nós vamos meditar no nosso devocional diário, né? No nosso versículo do dia, que também está disponível no Priorizando lá no Shot, onde você pode acompanhar esse aprofundar um pouco mais num versículo bíblico, onde a gente fala sobre o texto bíblico, mas trazendo também para a nossa realidade. Então, convido você a também acrescentar esse momento a mais aí no seu devocional. E Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostra quem enviará comigo. Dizes também: Conheço-te por teu nome e achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de continue a achar favor aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. E o Senhor respondeu: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Assim, então Moisés disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça sair daqui. Como sabes que achei favor aos teus olhos e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: Farei também isso que pedirdes, pois achaste favor aos meus olhos e te conheço pelo nome. E aí Moisés suplica que Deus mostre a sua glória. Então esse capítulo aqui, ele é sublinhado de um momento muito triste para mim, né? Eu considero um momento muito triste, que é esse momento que Moisés está lá, trazendo a revelação de Deus, trazendo as tábuas da lei, e o povo, sabe, se esqueceu de Deus tão fácil. E fizeram um bezerro de ouro, dizendo ainda que era aquele bezerro que tinha tirado eles do Egito. Então, todas as vezes que eu leio essa passagem, meu coração dói, sabe? E às vezes eu fico a meditar: Senhor, será que nós também não esquecemos de Ti tão facilmente? Na correria do dia a dia, elegemos tantos deuses, deixamos de priorizar a presença de Deus, o tempo com Ele, não é? E aí eu olho para essa parte do texto que é tão triste. Eu vejo a tristeza de Deus, a decepção de Deus, a decepção de Moisés também, sabe? Porque olha a trajetória que foi até agora. E aí eu paro e olho para esse momento aqui, onde Moisés suplica a Deus a sua presença. Que exemplo maravilhoso é para mim e para você, né? Sempre haverá um povo, mas cabe a nós decidirmos a nossa postura diante de Deus. Não vá como povo, decida ter diferença. Aqui nós temos diferença. A vida de Moisés, a vida de Josué, caladinho, ele estava absorvendo esta presença porque ele estava sempre por perto. Olhe só essa parte aqui, como é extraordinária.
Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não mostra quem enviarás comigo? Disseste: Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que eu continue achando favor aos teus olhos. E o Senhor respondeu a ele, né? Olha que lindo. Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés disse: Se tu não fores conosco, não me faça subir daqui. Olha que coisa linda, né? Que intimidade Moisés tinha com o Senhor. Que isso seja inspiração para mim e para você no nosso dia a dia aqui nessa terra, né? E aí Moisés disse ainda: Rogo-te que me mostre a tua glória. E o Senhor lhe respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, Senhor, e te terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: Não poderá ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. E o Senhor prosseguiu: Aqui está um lugar próximo de mim. Ficarás aqui sobre a rocha. Em outras versões fala: fica aqui na fenda desta rocha. E quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não verás a minha face. Que momento extraordinário deve ter sido esse momento de tamanha intimidade de Deus para com Moisés. E Moisés nos mostra que é possível sim você ir além no seu relacionamento com Deus. Você falar com Ele, você estar com Ele, você sentir Ele, é possível sim. E Deus quer chamar sim você para estar mais perto dele. Veja só. Então o Senhor disse a Moisés: Lava 2 tábuas de pedra como as primeiras e escreverei nelas a palavra que estava lá nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã e sobe ao monte Sinai pela manhã e te apresenta diante de mim no topo do monte, mas ninguém poderá subir contigo. Nenhum homem poderá aparecer em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas, bois pastando diante dele. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai. Eu já mencionei aqui para vocês que o monte Sinai, ele é difícil de ser acessado. Falei aqui, dei o exemplo, né, que o meu irmão foi para Israel e compartilhou comigo um pouquinho de como foi essa subida do Monte Sinai. E Moisés sobe mais uma vez. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Estar perto de Deus requer renúncias. Estar próximo a Deus, ter intimidade com Ele, é necessário sim. Muitas vezes você vai estar sozinho nessa trajetória, mas é possível e é extraordinário usufruir da presença do Deus Todo-Poderoso. Olha só. Então Moisés lavrou as 2 tábuas como as primeiras, levantando de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor havia ordenado, levando as 2 tábuas de pedra. E o Senhor desceu numa nuvem, pondo-se junto a ele. Proclamou o nome do Senhor, tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus de misericórdia e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e fidelidade, que usa a bondade com milhares, que perdoa a maldade e a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente
quem é culpado, e castiga o pecado dos pais aos filhos e dos filhos, e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Nesse mesmo instante, Moisés curvou-se até o chão e o adorou, dizendo: Senhor, se agora achei favor aos teus olhos, vá, Senhor, no meio de nós, porque este é um povo muito obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e torna-nos como tua propriedade. Então o Senhor disse: agora eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, em nação alguma. E todo o povo, no meio do qual estás, verás a terrível obra do Senhor que farei contigo. Observa o que eu te ordeno hoje. Expulsarei diante de ti os amorreus, cananeus, heteus, perizeus, heveus, jebuseus, todo aquele povo que estava lá na terra. Pois bem, Deus dá esta promessa para eles, né? Pelo contrário, derrubarei. E aí ele fala: não faças alianças com os habitantes da terra em que entrares, para que não caias em armadilha. Pelo contrário, derrubarei os seus altares, quebrarei as suas colunas sagradas e cortarei os seus asserins, porque não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome zeloso é Deus zeloso. Não faças aliança com os habitantes da terra, para que quando se prostituírem, seguindo seus deuses, a eles sacrificarem, tu não seja convidado por eles e não coma o seu sacrifício. Não tomes para os teus filhos mulheres dentre as filhas dele, para que quando elas se prostituírem com os seus deuses, não leve também os teus filhos a se prostituir com os seus deuses. Não farás para ti Deus de metal fundido. Celebrarás a festa dos pães sem fermento, comerás os pães sem fermento durante 7 dias, como te ordenei, a data do mês de Abibe, porque foi o mês de Abibe que saíste da terra do Egito. Todo o primeiro a sair do ventre pertence a mim, todo macho que nascer do teu rebanho, da tua vaca, da tua ovelha, resgatarás com o teu cordeiro o primeiro jumento que sair da madre. Mas, se tu quiseres se resgatar, tu lhe quebrarás o pescoço, resgatará todos os primogênitos dos teus filhos e ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, mas no 7º dia descansarás. Também no tempo de ará como tempo de colher. Também celebrarás a festa das semanas, que é a festa dos primeiros frutos da colheita do trigo, da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todos os homens irão à presença do Senhor, o Deus de Israel, pois expulsarei das nações da tua presença e ampliarei as tuas fronteiras, e ninguém cobiçará a tua terra quando subires 3 vezes no ano para comparecer diante do Senhor. Não oferecerás sangue do teu sacrifício com pão fermentado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para o dia seguinte, né? Então, ordenança aqui que ele já havia feito quando instituiu a primeira Páscoa na saída do Egito, né? E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias, 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança dos 10 mandamentos. Quando desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, né? Por ele ter falado com Deus, com o Senhor.
E quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés e viram a pele do seu rosto resplandecia, tiveram medo de se aproximar dele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os líderes da comunidade foram até ele. E Moisés falou com ele. Depois chegaram também os israelitas e ele lhes comunicou tudo que o Senhor dissera no Monte Sinai. Assim que acabou de falar na presença do Senhor para falar com ele. Moisés tirava o véu até sair. Quando saía, dizia aos israelitas o que havia sido ordenado. Assim, os israelitas viram o rosto de Moisés com a pele resplandecente, e ele colocava o véu sobre o rosto até entrar outra vez para falar com Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos sim, Senhor, estar mais perto de Ti. Queremos sim te adorar, queremos sim nos render a Ti e hoje declaramos que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.